Fala pessoal, bem-vindos a mais um Filosofia Tech. E hoje a gente está com um episódio super especial e diferente. Ao invés de a gente trazer alguém do mundo de filosofia, a gente trouxe alguém do mundo de tecnologia. E o assunto talvez seja um dos mais quentes do momento. A gente vai falar sobre metaverso. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão curiosos para saber quem é o convidado e também qual conteúdo que a gente vai compartilhar aqui hoje. Então fica ligado, a gente vai falar muita coisa que não se acha facilmente aí na internet e muita coisa que vai também provocar reflexões ao redor desse tema. Então, para discutir esse assunto, a gente trouxe aí um entusiasta. Eu sei que ele não gosta de ser chamado de especialista de metaverso, mas é um dos caras que mais estudam esse assunto aqui no Brasil. Kennedy Correia, muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite. Queria deixar agora o espaço para você se apresentar antes da gente começar a filosofar de fato. Beleza, Thiago, obrigadão, prazerzaço estar contigo aqui discutindo esse tema que eu tô assim como entusiasta, talvez mais que isso apaixonado, né, cara? Mas principalmente sendo alguém da prática. Boa parte desse aprendizado tem sido explorar os diferentes metaversos, e eu acho que esse talvez pode ser um conversation starter pra gente aqui hoje, né, Dô? Pouca gente sabe que existem vários. Exatamente, acho que já dá o começo. Eu sou administrador por formação, sou professor na Fundação Getúlio Vargas, nos programas de MBA, sempre ligado ao assunto de transformação digital. Então participo em programas em company, em alunos mesmo no B2C, falando sobre como as empresas estão passando por todo o processo de digitalização. Os meus alunos, os meus clientes são menos as startups e mais as incumbentes, aquelas empresas tradicionais já estabelecidas. Além disso, eu tenho uma empresa chamada 80/20 Marketing, onde para essas empresas também, então esse é bem o meu target, o público com quem eu normalmente me comunico, a gente desenvolve soluções de marketing e tecnologia para empresas de médio a grande porte, que operam tanto Brasil quanto América Latina. Legal. Então, uma coisa que eu estava até comentando com ele antes da gente começar o episódio é a dificuldade de encontrar pessoas que falam de metaverso de forma profunda, né? A gente vê o Brasil como um dos países aí com muito hype, muito marketing ao redor desse assunto, tanto o metaverso quanto o AI, que é o meu core, e eu fico um pouco decepcionado com isso. E eu fiquei muito feliz de ver você falando com profundidade desse assunto, então assim, acho que para todo mundo vai ser realmente um divisor de águas aí trazer você nesse episódio. E eu já queria começar realmente do começo, né? Não podia ser diferente, ficou redundante, mas faz sentido. Como é que surgiu assim o metaverso no geral e como é que surgiu na sua vida? Acho que é importante entender a intersecção aí da sua linha do tempo com esse assunto. Muito legal. Bom, o conceito ele é relativamente amplo, então a gente tem que tomar cuidado para daqui a pouco não chamar tudo de metaverso. Porque tem gente que diz o seguinte, é uma plataforma digital, então o Instagram é o metaverso? Aí dá para você meio que colocar qualquer coisa nessa bagagem. O contato que eu acho essencial, assim, o ponto de começo, de início do que é o metaverso hoje, eu acho que vem lá de 2003, cara, com o Second Life. Né? Teve essa época, ele também teve o hype dele. Tem muita gente que acha que hoje o Second Life desapareceu. Mas desde que foi criado, o número de usuários ativos só aumenta. E hoje, finalzinho de dezembro de 21, estava se falando em 1 milhão de usuários ativos mês dentro do Second Life. No ano de 2021, o total de transações financeiras usando a moeda, que aí daqui a pouco eu faço o link com cripto, né? A moeda digital deles, o Linden Dollar, foi de 680 milhões de dólares. Então assim, a plataforma existe, está funcionando, tem usuário ativo toda vez. Eu considero ele o verdadeiro início porque tudo que a gente tem hoje da característica do produto metaverso veio inspirado de lá. Então a ideia é de que você tem um ambiente virtual digital, beleza, ele é baseado em tecnologia, tudo certo. Mas você tem ali mundos. Então, dentro do Second Life, você pode se teletransportar entre diferentes espaços e esses mundos permitem que você tenha ali nichos de discussão por interesse, pessoas que podem se juntar por alguma questão geográfica, normalmente é mais por afinidade do que a questão geográfica, e você se teletransporta entre ele. Você tem o avatar. Quando eu falo essa palavra, talvez a primeira coisa que vem à cabeça é aquele filme. Mas, na verdade, anos antes do filme, o Second Life já tinha utilizado esse termo para fazer aquela representação do usuário dentro da plataforma. E aí você personaliza o avatar, então ele tem estatura, peso, que roupa está usando, itens únicos, colecionáveis, e aí olha a ponte agora com o NFT, que você poderia colocar ali dentro daquele teu usuário. E no Second Life, você se sentia imerso naquela realidade. O seu personagem, para a maioria das pessoas, ele tinha o seu próprio nome, então você sentia que era você ali dentro e você acabava tendo essa representação da identidade. Então eu acho que muito do que a gente tem hoje do produto metaverso que a gente vai falar já tinha sido muito bem pensado, discutido, bolado e principalmente implementado.
na época do Second Life. Interessante. E na sua visão, foi basicamente uma mudança de infraestrutura que permitiu o metaverso mais moderno que a gente vê hoje? Ou teve mais características que você entende que foram adicionadas? Infraestrutura super importante, mas eu entendo que essa junção. Primeiro que lembra que em 2003 a gente está falando do início da computação em nuvem. Né? 2001 é um ano importante por conta do ataque das Torres Gêmeas. As empresas que tinham os seus arquivos guardados da Torre Norte, o backup era na Torre Sul. Né? Ninguém nunca fez a conta de que a avaliação de risco que ia cair as duas ao mesmo tempo. Então ali estava começando a computação em nuvem. O Second Life teve vários problemas de performance por conta disso. Mas imagina que quando a gente está falando de metaversos, a gente sempre fala sobre o impacto visual. Então a placa gráfica, a GPU mesmo, também foi uma outra contribuição importante. Eu acho que do ponto de vista de infraestrutura eu posso olhar para redes, mas eu olho também aqui para as placas gráficas. E aí você vê que o próprio desenvolvimento das criptos acabou fazendo com que o mercado de placa gráfica evoluísse pra caramba a capacidade de processamento delas, o que acabou contribuindo também para que a gente tenha espaços visuais muito mais bacanas. E hoje, o que você entende que são as limitações assim, dos metaversos? Acho que é legal a gente primeiro falar que existem vários metaversos, né? Acho que muita gente acha que metaverso é uma coisa só. Se você puder também falar um pouco sobre esse tema antes da resposta, claro. Mas depois eu queria entender quais são as limitações atuais, seja a nível de hardware, software, o que você quiser dizer. Legal, vamos falar disso. Cara, eu acho assim, o Mark Zuckerberg é um cara extremamente polêmico. É um cara que, para muita gente, é um pouco difícil de entender para o caminho que ele está indo. Mas acho que não dá para a gente negar que, do ponto de vista de negócios, de botar um negócio que chegou a valer $1 trilhão de pé, o cara normalmente sabe o que está fazendo. Sim, competente. Aí, não é? Acho que dá para dizer isso. E aí, nesse contexto, o Zuckerberg também foi genial, onde ele transformou o nome da empresa dele em Meta e o tempo inteiro usou o artigo definido. O metaverso, the metaverse. O que ele está tentando construir ali é a mesma coisa que talvez o Bombril tenha feito na área dele, ou a Gillette tenha feito no segmento dela, que a partir do momento que as pessoas associam aquela categoria com o seu produto, você automaticamente é o líder top of mind do segmento. Então, cara, aí de genialidade já está bem descrita. No entanto, quando eu olho hoje, na verdade, o metaverso da Meta, do Zuckerberg, ele talvez esteja bem atrasado na corrida. Você tem, por exemplo, o Second Life, que eu já falei agora há pouco. Tem uma startup nova-iorquina chamada Spatial, que já está assim, cara, talvez 1 ano na frente do que a Meta está fazendo, numa escala meio subjetiva aqui. Então você tem outros produtos de metaverso, como o Decentraland, que vem do universo de Web3 de descentralização. Você tem o The Sandbox, que já tem, assim, primeiro, base de usuários, usuários usando todos os dias. Então do ponto de vista Qual de tem teste... a maior base de usuários hoje? Se eu tirar os games da parada, se eu tirar lá Fortnite, Minecraft, hoje o Decentraland tem 150 a 200 mil usuários por mês. Identificados, né? Que aí você conecta a sua carteira de Web3. Então, assim, já é uma massa de usuários interessante o suficiente para você desenvolver, para você criar a plataforma toda semana ser melhor do que a semana anterior. Inclusive, isso é uma das coisas bem legais de estar experimentando esses metaversos, é que se eu pegar nesse último ano que eu estou bem focado e dedicado nisso para cá, como melhorou, cara, a interface, o que você consegue fazer lá dentro, as possíveis integrações também. Essa Spatial, por exemplo, integrou um sistema para você subir os NFTs. Então, tem algumas limitações de formatos de arquivo, mas você consegue subir coisa pra caramba que já está registrada em alguma blockchain. E hoje, cada metaverso, na sua visão, está nichando para algum objetivo específico ou não? Eu acho que ainda não. Ainda está numa fase de todo mundo está assessing, né? Tentando descobrir para o caminho que eles vão. Então eles criam uma plataforma que ela é neutra o suficiente que você possa fazer diferentes usos. Então todas elas permitem comunicação. Aí você já pensa, dá para dar uma aula, dá para fazer uma reunião, dá para conduzir um treinamento corporativo, dá para fazer aquela socialização da empresa naquele espaço, independente se você está focando para alguma coisa. Né? A questão que acho que é muito distinta entre os metaversos é que cada um vem de uma base tecnológica totalmente diferente da outra. Então a gente tem alguns projetos, tem o open source, a gente tem o projeto do Mozilla Hubs, por exemplo, que ele já serve de base para o Frame VR, que é a maior aplicação de Mozilla Hubs hoje. Focou um pouco no mercado corporativo, mas já é usado mais amplo do que isso. Aí a gente tem os projetos descentralizados, que não são necessariamente open source, como o Sandbox ou o próprio Decentraland, mas eles são financiados pelas criptos, pelos tokens, né, as moedas que são compradas. As pessoas votam
com os seus tokens para decidir o caminho que os metaversos vão seguir. Então você tem um sistema de governança diferente ali. E os outros são empresas privadas que estão tentando emplacar o próprio. Mas o que eu não estou vendo muito, com exceção da Meta, que faz isso quase que organicamente por ser líder aí do mercado, eu não estou vendo ainda muito investimento em user acquisition, cara. Tá numa fase tão inicial... 150 mil para o investimento que já está sendo feito nesse mercado é relativamente pouco. Exatamente. Então ainda tá numa fase meio beta, alfa de desenvolvimento de produto, né? Então, de novo... Sim. Eu, cara, como entusiasta de tecnologia como um todo, adoro, né? Porque eu tô conseguindo ver aquela versão bruta, bem quadradinha. Consigo me lembrar da primeira vez que eu programei com aquele monitor com fósforo verde, né, cara? É aquilo, eu tô vendo o fósforo verde. Daqui a pouco isso vira um MS-DOS, daqui a pouco vira um Windows, daqui a pouco vira um Você declarou sua idade agora, hein? Um pouquinho, né, cara? E as limitações, assim, o que você acha que está realmente fazendo as empresas não investirem tanto em user acquisition? E existe alguma limitação clara, assim, em termos de hardware e software para a experiência ainda não ser tão completa? Cara. E eu vou te contar que hoje em dia as pessoas são leitores de headlines, né? As pessoas leem a matéria da notícia e nunca leem a notícia. Uma notícia que ajudou muito ao tema metaverso explodir, além do anúncio do Zuckerberg, foi a notícia dos shows no Fortnite. Então o Fortnite falou que trouxe o Travis Scott e ele fez um show para 14 milhões de pessoas. Teve da Ariana Grande também. Teve a Ariana Grande depois. E aí você fala assim, cara, que incrível, né, meu? Um artista poder fazer um show para tudo isso de gente, acho que não tinha isso acontecendo antes. Duas coisas. Primeiro, você já tem lives, né? Então, você já pode colocar as pessoas para assistir no YouTube 14 milhões de pessoas. Acho que até o próprio aquele cara que pulou daquela estação espacial e tentou abrir o paraquedas lá, acho que tinha mais isso de gente assistindo. Agora, a questão técnica é, se você olhar qualquer imagem sobre o show do Travis Scott para 14 milhões de pessoas, você nunca vê mais do que 50 pessoas ao mesmo tempo na imagem. Porque ele cantou para 14 milhões de pessoas 50 por vez. Por quê, cara? Agora a gente vai falar um pouco de tecnologia, mas eu tô falando aqui de instâncias do servidor. Você não consegue ainda, com aí a mistura de hardware gráfico com banda, conseguir fazer mais do que 50, eu já vi até 100. Entre 50 e 100 pessoas, talvez seja um limite físico para você ter as informações de todas aquelas pessoas ao mesmo tempo sendo processadas, retransmitidas para todo mundo ter a mesma experiência. E é pouco, né? É muito pouco, assustadoramente pouco, cara. Exato. Imagina 14 milhões, 50 at a time, deu trabalho, né, cara? Quantas máquinas virtuais os caras não tiveram que criar ali? Claro que a nuvem ajuda um pouco nesse quesito, mas o fato de você fazer instâncias quebra muito daquela experiência mais espontânea. Com certeza. Porque agora você começa a pensar o seguinte, pô, se era 50 pessoas por vez, o Travis Scott teve que preparar antes o show, né? E aí ele fez toda uma experiência, é incrível, cara. Ele explora uma questão de estatura, ele fica do tamanho de um prédio de não sei quantos andares, aí ele diminui, ele brilha, desaparece, mas aquilo era uma produção. Diferente de uma live, vai no seu conceito, que é o show ao vivo, ele tinha uma experiência pronta. Era todo gravado? 100%, cara. E aí a distribuição era nessa sequência de 50. Exatamente. Então você vê como isso já começa a fazer o teu cérebro tá resetando para várias coisas, né? Então essa é uma limitação horrível, cara. A gente ainda não tem poder de banda e gráfico para colocar tanta gente ao mesmo tempo no mesmo lugar. E agora tenta se lembrar, por exemplo, Fortnite é um jogo muito grande, tá falando de 50 milhões de usuários ativos, mas a sala do Fortnite cabe 100 jogadores, né? Sim. Então você vê que esse limite ele já estava aí no mundo dos games, ele já estava perambulando por aí. Aí você fala, não, é porque 100 é um número ótimo. Não, 100 é o limite que os caras conseguiram chegar para funcionar todo mundo jogando ao mesmo tempo, né? Então, acho que esse é um desafio bem grande para poder dizer, e aí agora vamos pensar nas inspirações do cinema, Jogador Número 1, Free Guy, tem uma série chamada Upload, o próprio Black Mirror na Netflix explora um pouco disso, sempre mostram como se a gente fosse ter uma solução só e a humanidade inteira tá caindo ali para dentro. E aí agora eu vou tentar te ajudar a fazer sentido do que o Zuckerberg tem falado. O Zuckerberg fala em 10 anos, 15 anos. E exatamente por conta dessa limitação que ele está jogando esse prazo tão para frente. Então não é que eu não possa fazer experiências hoje, mas eu tenho uma limitação de pessoas simultâneas. Interessante, interessante. E nas questões de dispositivo em si, do óculos é uma coisa que também eu vejo muita gente reclamar de enjoo, outras coisas desse tipo. Só que ao mesmo tempo evoluiu muito. Tanto esse assunto do enjoo, vi que saíram algumas coisas relacionadas a isso.
quais outras limitações além dessas, no sentido mesmo de wearable, para fazer essa comunicação com essa realidade nova? Tá legal. A Meta fez o Quest, que na época chamava Oculus, né? Porque eles compraram aquela empresa, acabaram mudando o nome, então hoje é o Meta Quest 2. A Meta anunciou ainda esse ano que eles vão lançar 4 dispositivos diferentes. Então imagina que numa esfera aqui a gente vai ter uma coisa hiper high-end, talvez na casa aí dos $2 a $3 mil, e a gente vai ter o Questzinho, que a gente chama assim, que vai custar na casa de 300, que é o que custa hoje. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante na adoção em termos de quantidade de usuários, pensando aqui especificamente sobre custo. Tá. Obviamente, você também está distinguindo bastante, porque o óculos de $300 tem lá um chip que é o mesmo que você usa num celular, nem os celulares flagship, não, os celulares mais de entrada, e ele tem também a tela, né, que no fim do dia o óculos ele tem 2 telas. Ele também tem uma tela mais limitada em termos de resolução. Então hoje esse Quest 2, ele entrega 2 telas 2K. Quando eu vou para essa outra esfera, em termos dos óculos high-end mesmo, que a gente já tem o Hive lançado, a Meta já prometeu o seu próximo para esse ano ainda, e a Apple vem adiando, mas aparentemente ano que vem lança dela, aí a gente já está falando de 8K. Aí a gente já está falando, a Apple, por exemplo, teve um problema com o superaquecimento porque ela meteu aquele chip M2 que ela está anunciando nos MacBooks Pro e Air dentro do óculos. Nossa. Imagina o poder de computação que a gente está falando ali, né, cara? Caramba. Num óculos autônomo. Então, pensa que 2 anos atrás, cara, a gente dependia do PC. Ou dependia do videogame. Todas as experiências de VR era o seu óculos plugado e o computador operava aquilo. A Meta quebrou essa barreira colocando um produto autônomo e aí você realmente só precisa do óculos, né? Isso Acho que isso muda bastante. Então, assim, a limitação de hardware, ela é uma mistura do tamanho, porque os caras já estão com essa premissa, igual os celulares, né? Começou aquele tijorola e um dia a gente chegou nos menorzinhos. O óculos tem uma tendência para ser diminuída aí também. O problema é que você está tratando uma questão óptica. Então você precisa de um pouco de distância. Se a gente for usar a ideia de lente, você ainda precisa de um pouco de distância dos olhos. Isso já dá um tamanho um pouco maior, né? Legal. Agora vamos entrar nos assuntos mais perigosos e complexos, que é mudança na sociedade futura. Assim, o que pode vir de perigoso ou de pontos positivos nas mudanças de comportamentos humanos? A gente está vivendo uma fase já complexa, né? A pandemia já mostrou exatamente o quanto que a tecnologia, ou o isolamento, ou enfim... tem um impacto na nossa saúde mental. Como que você vê o metaverso nesse contexto? Eu acho que vai piorar bem, cara. Eu acho que as redes sociais nos introduziram para esse mundo onde, por exemplo, né, o influencer, você tem lá ao lado dele ter uma fonte de receita, ele pode ganhar dinheiro de casa só tirando foto ou fazendo vídeo, por exemplo. Mas ele cria uma dependência com a atenção do público dele, ou com a aprovação do público dele, que o coloca quase como um refém dessas pessoas que estão seguindo ele. Aí você fica até na dúvida, né? As pessoas estão seguindo ele, mas são elas que mandam. Então acho que isso, pro cara que produz o conteúdo, a rede social introduziu. Pra gente como usuário que acompanha os produtores de conteúdo, você tem as pessoas que estão passando horas por ali. O TikTok, por exemplo, se você usa ele mais de 50 minutos, o próprio aplicativo te manda um aviso. Cara, você não está muito tempo aqui não? Tira da frente. Nunca imaginaria, né, cara, que um app ia mandar a gente parar de usar ele. Exato. E as pessoas tendo que adotar aquele controle de uso. Então, chega um determinado tempo, ele te avisa, você já está aqui há tanto tempo. Então, as redes sociais já introduziram a gente para esse aspecto mais aditivo, mais viciante. Cara, no óculos de realidade virtual, isso é muito mais crítico. Porque você está falando de algo que é muito mais imersivo. Imagina que com o celular você está segurando ele, sei lá, 20, 30 centímetros do teu rosto. Sim. O óculos está colado aqui, cara, mandando você aquelas imagens. Você vai esquecer que você está com ele no rosto. Né? E você esquece muito rápido. Porque como diz o Jerry Seinfeld, ele fala que a mente humana é incrível, mas o cérebro é de macaco, cara. Você é enganado com um showzinho de imagens e som, na hora você compra a ideia de que você está ali dentro. E aí você está falando de um lugar que você controla muito melhor as experiências que você tem. Do mesmo jeito que na rede social, você não gostou da pessoa, não vota no mesmo partido que você vai lá e bloqueia ela. Ou seja, a sua bolha de informação está muito mais controlada. A mesma coisa acontece aqui dentro do metaverso, mas acho que sempre numa escala exponencial. E uma brincadeira que eu tenho feito, eu sei que tem bastante profissional de TI ouvindo a gente aí, né? Estão prometendo para vocês aí que TI é a profissão do futuro. Não é. Eu acho que é psicólogo e psiquiatra, cara. É óbvio. Eu acho que essa é uma diferença importante, cara. Porque realmente a gente está cada vez mais criando ferramentas que, ou seja, de trabalho ou de lazer, ou as duas coisas até meio misturadas, que nos fazem curtir e gostar cada vez mais. Imagina o poder do algoritmo
com o poder é absurdo a do dominância realidade que virtual. uma Big Tech vai poder ter na gente. E ninguém vai estar imune. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. A partir do momento que seu cérebro programou para que aquela experiência é positiva, você vai querer estar lá. É isso, né? E no TikTok, né? O TikTok, você pode pegar uma pessoa lá que gosta, só quer ver bunda ali, tá, vai só aparecer bunda pra ela. E o cara vai ficar viciado e ficar vendo isso. É isso. E o outro cara que, não, mas eu sou um intelectual, eu quero ver só conteúdos de discussões filosóficas. Tá bom, mas você vai ver o dia inteiro todos os filósofos falando. Então, assim, é realmente feito, construído para trabalhar com o nosso foco, a nossa atenção e retenção de usuário ali. Né? E você vê alguma solução para isso que as próprias empresas de tecnologia possam fazer? Porque eu não vejo, obviamente, elas interessadas, né? Quanto mais tempo a gente ficar usando, melhor para elas. Mas você vê alguma iniciativa ou alguma coisa tentando, pelo menos, trazer uma precaução em relação a isso? Cara, vamos voltar na conversa lá do Facebook. Eu falei que o Zuckerberg é um cara meio polêmico e tal. E logo que a Meta fez essa mudança de nome, estava rolando um fato de que uma executiva do ainda Facebook na época, na França, tinha feito revelações sobre como que o Facebook operava o uso de dados e etc. E aí muita gente falou, essa mudança de nome foi por causa disso. Como se ele tivesse tirado da cartola os quase 10 anos que ele já tinha... Não, 8 anos que ele tinha de óculos, né? Que ele já havia comprado lá atrás, em 2015. Então, o Facebook tomou muita porrada no Congresso americano, tomou muita porrada na União Europeia, Google também. E hoje, cara, eu te diria que por precaução e até de certa forma como uma estratégia de PR, o Facebook de relações públicas com o mercado, com a sociedade, eu acho que o Facebook está bem mais preocupado em não pisar na bola com relação a isso. Eu não sei se estou eu sendo meio poliana, otimista demais, mas eu acho que a gente, em julho de 2022, está muito mais preocupado como sociedade e muito mais consciente sobre a nossa privacidade, como os nossos dados são utilizados. Aquela brincadeira que se propagou de falar que se aquilo é de graça é porque você é o produto, né? Eu acho que as pessoas estão um pouco mais próximas de saberem disso. Eu acho que eu não posso trazer isso para a massa. A massa ainda vai ser manobrada como foi desde a época, né? Dos clássicos gregos ali. Né? Não veio na internet. Isso. Exatamente. Então, eu acho que a gente está num momento melhor. E aí você perguntou o que eu vejo de precaução. Eu acho que do lado das companhias que estão investindo, é incrível a quantidade de vezes que o Facebook usa a palavra privacidade todas as vezes que eles falam sobre metaverso. Volta nos anúncios do Zuckerberg, você vai ver o tempo inteiro essa preocupação. Antes de lançar como meta, eles tinham um projeto chamado Project Aria, que era um projeto de realidade aumentada, né? Então você via uma camada por cima da realidade. Cara, você imagina você andar com óculos 24 horas por dia gravando tudo que você está vendo. Olha o tanto de potencial de violação de privacidade, né? Nesse vídeo, o Zuckerberg, a Meta fala 33 vezes a palavra privacidade em 6 minutos. Mas você acha que o fato dele falar privacidade está correlacionado a uma saúde mental ou um posicionamento mais saudável da Facebook? Eu acho que é um Meta, posicionamento ligado a mostrar para o mundo que ela está preocupada sim com a saúde mental. Não acho que é só como ela vai usar os dados, mas há um passo além, que é esse uso responsável, vamos chamar assim. Interessante. E uma curiosidade que eu tenho, e não sei se você já refletiu sobre o assunto, mas esses dias eu estava olhando os movimentos da Microsoft, né? E a Microsoft me parece muito bem posicionada nesse mundo, só que ao mesmo tempo fazendo pelas beiradas, né? Comprando vários jogos super famosos, investindo muito na parte gráfica, etc. Como é que você vê isso? Você acha que realmente eles estão indo por um caminho de dominância desse ecossistema de metaverso ou não? Eles estão só focados no mundo deles de B2B? Como é que você vê? Cara, são big players, estão investindo demais e há bem mais tempo do que a Meta. Ao mesmo tempo que a Facebook na época comprou o Oculus, a Microsoft estava desenvolvendo o HoloLens. Uhum. E aí lembra uma coisa que a Microsoft sempre fez muito bem, agora eu estou voltando na década de 90, que foi lidar com o mundo corporativo. Exato. Então ela, do mesmo jeito que ela botou a suite Office, né, o Word, Excel, PowerPoint pra gente, ou Access para quem começou a ter contato com o banco de dados assim, ela trouxe o Microsoft Teams. Então ali você já tem a ideia de uma intranet, uma rede de telecomunicação, mensageria instantânea, armazenamento em nuvem, e aí ela já prometeu o Microsoft Mesh. O Microsoft Mesh é Teams dentro de espaço metaverso. Agora, ela não revelou o como, ou não deu nenhum faro do que exatamente vai ser isso. Será que eu vou continuar usando o meu computador? Será que vai ser isso um aplicativo do celular? Ou será que está vindo um HoloLens mais barato para consumidor final? Pois é, eu fico bem curioso em relação a isso, porque vendo a inteligência que a Microsoft teve nos últimos anos, eu acho que vem alguma surpresa e eles estão rodando num modo muito obscuro, muito secreto, que, enfim... E do mesmo jeito que a Amazon descobriu
através da AWS, uma avenida de receita inacreditável, a Microsoft Descobriu fez cloud. isso com games, né, cara? E cloud também. Isso, e cloud também, né? A pivotada que eles fizeram é No Azure, impressionante. né? Inacreditável. Impressionante. Então, acho que a Microsoft, por ter toda essa experiência com games, cara, ela tem o what it takes, ela quer competir nesse ground, ela tem o dinheiro, ela tem as pessoas, ela já tem a tecnologia. Então, assim, se eles não estiverem fazendo nada, vai me parecer um desperdício. Eu sou de negócios, né, cara? Vai me parecer um desperdício de market share aí. Sim, interessante. E vamos falar agora de coisa positiva. A gente falou um pouco do lado mais triste da história, de saúde mental, mas eu acho que a gente também tem que vangloriar coisas positivas, casos de uso que podem ser significativos para a sociedade, assim. E uma coisa que me chamou muita atenção positivamente sobre você como profissional é que, diferente de outras pessoas que são entusiastas, mas não trazem lados negativos, né? Só falam coisas positivas, você também tem uma racionalidade para entender quais são os impactos, igual eu estava comentando agora, de saúde mental. Claro. Mas no aspecto positivo, o que você tem visto mais de casos de uso legais, assim, tanto no mundo das empresas, no mundo pessoa física, etc? Vou puxar a resposta já no tom aqui do programa, né, cara? Eu acho que a gente poderia falar sobre os casos positivos, os casos negativos do metaverso, e é muito fácil, se você não pensar muito, é muito fácil você jogar logo o Big Tech tá tentando me controlar, ela vai ter um poder muito grande sobre nós, e isso só é coisa ruim, e eu tenho que sair de perto disso. Mas, cara, a hora que eu começo a usar, ou seja, eu estou encontrando usuários que também estão lá por iniciativa deles, né? Seja usando óculos de realidade virtual, seja usando o próprio computador. Cara, esses dias eu estava fazendo uma experiência, eu estava escalando um morro lá no Yosemite. E aí eu tô aqui, né, com o controle, você tem um botãozinho de garra, eu tô aqui com a garra no muro, e aí tem uma mulher do meu lado. E aí no meio da escalada a gente começa a conversar, porque o risco de cair é menor ali, né? E aí eu tô conversando com ela, porque pra mim, uma parte muito legal do metaverso são esses encontros de serendipity, assim, não esperados, não planejados, né? E aí eu pergunto alguma coisa com ela, ela fala assim, não, mas é porque eu não saio da cama. Interessante. Cara... Então você está dando a possibilidade da moça ali que não sai da cama, né, a paciente acamada, a escalar uma montanha, cara. Então essas coisas me chamam muita atenção pro lado positivo. Porque se a gente pensa na média, controle e tal, mas e se a gente vai para as pessoas que não têm acesso, né, cara? Então, o chip do Neuralink vai controlar o cérebro. Tá, mas e se ele ajudar o paciente com paralisia cerebral? Então eu acho que tem um nicho muito grande de pessoas que, sei lá, né, cara, com esse preço da gasolina não tá dando nem para viajar mais. Pô, deixa a pessoa viajar pelo menos no metaverso. Então eu acho que os casos que estão assim, me deixando arrepiados são os casos de acesso. A hora que eu consigo colocar uma pessoa vivendo uma experiência que nunca seria possível antes para ela. E aí eu tenho essa moça que a gente estava escalando, eu vi agora uma startup que está desenvolvendo uma solução para autistas. E aí o autista, em geral, ele tem uma dificuldade de manter esse contato visual. Dentro do metaverso, eu não sei, o mecanismo neurológico eu não sei, mas o autista fica mais à vontade de olhar nos olhos do avatar. Então você imagina aquele autista que estava super reservado e não estava se comunicando, cara, entra no metaverso e começa a se comunicar. Legal. Para uma mãe, para um pai de um autista, cara, isso é uma promessa incrível. E não é que eu vi isso uma vez, eu tô vendo isso toda semana, cara. É só entrar e acessar. Então essas pessoas estão usando muito mais. Eu vi uma aplicação, essa foi hoje ainda, o cara tem paralisia cerebral e ele desenvolveu o aplicativo para reproduzir. A pessoa com paralisia cerebral, ela tem algumas dificuldades que vão ficar a vida inteira com ela. Então ela tem que fazer alguns exercícios que a gente que não tem a paralisia não precisa fazer, que são bem repetitivos. Cara, ele criou toda a experiência dele de exercícios repetitivos dentro de metaverso. E aí, agora a fisioterapia dele já é feita usando óculos. Então, assim, eu tô vendo muita aplicação legal no quesito saúde e possibilidade de acesso. Acho que são duas frentes que me deixam, assim, pumped, assim, toda vez quando eu vejo acontecendo. Interessante. Acho que o que eu mais vejo também é no segmento de saúde, assim, muita coisa, seja no ensino para profissionais conseguirem sem fazer uma cirurgia, sem instalar numa residência, enfim, eu vi muita coisa legal também relacionada ao mundo de saúde. E você vê que no quesito cirurgia, a gente já está falando de cirurgia robótica há pelo menos 15 anos. Né? Eu fiz a cirurgia de vasectomia, o meu urologista faz cirurgias robóticas de São Paulo, ele faz para o resto do Brasil há 5 anos.
Não é um negócio que começou semana passada ou que agora por causa do metaverso, né? Então até perguntei bastante coisa pra ele por isso. Então já é um cara que tá na prática, já tá executando e implementando aquilo, né? Muito interessante. Eu conheci uma empresa americana, também do Wisconsin, e eles fazem só experiências de... eles fazem o que a gente chama tecnicamente, você conhece que é de educação, o objeto educacional. Ele cria a experiência educacional. E ele só cria experiências educacionais para a saúde. Então é ensinamento de técnico de enfermagem e médico. E aí é muito louco, cara. Eu vi uma cirurgia de joelho, por exemplo, as camadas de pele, de gordura, onde ele corta, o controle, ele treme, então ele tem um pouco de feedback. Então você consegue sentir que, opa, aqui você errou, né? Volta lá, aperta um xizinho. Muito então, legal. Essas também são outras que estão sendo muito legais. E o mercado, assim, você é uma das poucas pessoas que está inserida no mercado brasileiro, assim, de metaverso, que faz projetos sobre esse assunto. E eu ouço muita gente falando que não tem mercado ainda de metaverso aqui no Brasil. Como é que você enxerga isso? Cara, acho muito legal essa abordagem, porque a gente tem falado sobre, vamos fazer marketing no metaverso, as marcas vão lá e vão lançar os produtos dela, etc. Eu vi algumas iniciativas brasileiras que usaram, por exemplo, um metaverso chamado Avakin Life, porque ele já é um jogo, já tem gente usando, já tem alguns usuários no Brasil. Cara, todas essas ações são PR stunt. É para ganhar visibilidade na imprensa. Porque assim, ninguém comprou o eletrodoméstico porque viu no Avakin Life. Fato. Quando você tá no Avakin Life, cara, você tá procurando outra coisa, interagindo com as pessoas socialmente. Então acho que um ponto super legal. A base de usuários ainda não é base de audiência para publicidade. Quer fazer publicidade no Brasil? Vai pro TikTok, cara. O custo dele em relação a Facebook, a Google é muito mais baixo e tem 75 milhões de brasileiros conectados todo dia ali. Então assim, quer fazer marketing... Com certeza, e eu tô falando isso para qualquer marca, o TikTok tem muito mais oportunidade do que o metaverso. Isso posto, agora vamos falar um pouquinho sobre investimento. Cara, depois do anúncio do Mark Zuckerberg, o mercado de XR, que são, né, realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista, subiu, explodiu. O dinheiro de VC para metaverso foi até fevereiro ou março desse ano. Recordes de aportes, foi dentro das categorias de tecnologia. A frente que mais recebeu grana, e aí é aquilo que eu falo, né? Pô, o Mark Zuckerberg botou o dinheiro dele lá, esse negócio deve ser bom, vou pôr meu dinheiro também. Eles estimam que o Zuckerberg fala em 10 bilhões de dólares da Meta investidos aí. Eles estimam 1 trilhão das outras VCs. Você vê o tanto de dinheiro que está indo. Então, assim, o que está dando para ver como mercado, para quem é profissional, por exemplo, da área de game design, que é a parte mais storytelling da coisa, para desenvolvedor de maneira geral, e aí eu acho que isso está assim, né, generalizado em desenvolvimento. Para quem é da área de 3D, que aí pega uma pessoa mais o artista gráfico e design, e quem é arquiteto, porque tem uma parte real estate, né, de desenvolvimento imobiliário, cara, é emprego infinito, cara. Cria um perfil no LinkedIn, escreve desenvolvedor em Unity ou Unity Developer em inglês, 10 pedidos de sugestões de vagas por dia. Isso é fato. Mas como é que você vê, por exemplo, essa parte de real estate é curiosa. Eu vi algumas notícias e uma delas me chamou a atenção, acho que do Carrefour, que comprou mais de 100 milhões de dólares de terreno. Qual que é o racional que você acha que uma marca tem em relação a isso? Ou é simplesmente 100 milhões de dólares em PR? Cara, é difícil de entender para mim também. Em que sentido? Cara, se a gente estivesse num estágio de maturidade um pouco maior, com o volume de usuários um pouco mais legal, você tinha uma conta de ROI, né? Sim. Então você vai, ROI lá, você faz a conta. Cara, eu vou investir 100 milhões de dólares porque eu vou ter tantos usuários passando aqui na frente. O termo que a gente usa no mercado é real estate, mas assim, esse espaço publicitário tem um valor de branding e de marca que inclusive você pode comparar com outras ações. A questão é que o dinheiro do Carrefour no The Sandbox, pro nível de usuário, o The Sandbox, se você entrar agora lá, vai ter 1.500, 2.000 pessoas conectadas. Dentro de um mês, você tá falando de menos de 50 mil. Cara, 100 milhões de dólares. Como é que você vai fechar essa conta, né, cara? Então assim, eu tenho um pouco de dificuldade de achar que não seja algo diferente de PR stunt. E o segundo problema, cara, The Sandbox está no auge. Aqui no Brasil, inclusive, tem 2 parceiros incríveis que estão desenvolvendo para eles. O Brasil é uma fonte incrível de talento para esses caras. Eu não sei se é só o câmbio barato, mas eu acho que a gente tem uma personalidade, uma característica que casa muito com game design. Então, tem os parceiros brasileiros do Sandbox. Mas é o seguinte, será que o The Sandbox vai estar aí em 2024? Em 2025? Em 2030? Exato. Para você comprar o real estate agora, porque você está apostando que em 2030 ele vai valorizar? Fora as big techs que estão investindo bilhões, igual você que falou. Tem muito mais grana que o Sandbox, né? Exato. Então, assim, e agora, cara, o Sandbox e o Decentraland, que são de projetos de criptomoedas, estão com uma queda aí de 70% desde o começo do ano, né?
Embora as techs também, né? Tá um ano difícil para todo mundo. Difícil, Mas nesse sentido, eu acho uma aposta muito cara, um risco muito alto. Tem uma empresa chamada The Metaverse Group, que é um nome não muito criativo, mas eles juntaram fundos de investimento, pessoas num fundo de investimento, só para comprar real estate. E eles estão investidos e aportados em 15 metaversos diferentes. Cara, pelas contas aproximadas que eu fiz, se eles tiverem o mesmo dinheiro investido em todos, os caras estão 80% abaixo do que eles investiram, cara. Nossa. Como é que você conta essa história para quem investiu, né? Não deve ser uma vida muito fácil, não. Então eu achei essa de comprar terreno no Sandbox, assim, pesado, um long shot, assim, eu não teria esse racional. Eu, por exemplo, eu não tenho R$1, $1, nada investido em terreno em metaverso. Tô explorando, tô usando, tô prestando serviço, atendendo cliente, conhecendo pessoas, mas assim, enterrando capital, não recomendo para ninguém. E como é que você vê essa parte, você falou agora de criptomoeda, assim, o quanto que você acha que o mundo de metaverso depende de criptomoeda, de certa forma, para se fomentar e para crescer? Eu vejo, obviamente, que tem uma intersecção enorme, né? Porque a gente está falando de ter uma economia ali naquela outra realidade. Sim. Mas como é que você vê essa relação entre os dois? Cara, eu acho que o breakthrough, assim, a grande impacto incrível que o Bitcoin trouxe para a mesa, e eu vou falar do Bitcoin mesmo, embora tenha quase 10 mil outras criptos, né? Foi a ideia de que a gente não precisa de um órgão regulador ou uma instituição financeira centralizada e que você oficializa o peer-to-peer. Eu faço a transferência direto com um custo de transação baixíssimo. Aí tem todas as discussões se essa é a tecnologia certa, se você tem que mudar de proof of work, proof of stake. Aí tem uma discussão técnica. Mas o ponto é, a gente entendeu, cara, que aquele termo cidadão do mundo dá para fazer ele de verdade. Porque agora eu tenho o espaço físico que é global. Cara, eu entro no Spatial, Coreia do Sul, Bornéu, Inglaterra, Estados Unidos, brasileiros, mexicanos. Então eu tô literalmente no lugar de cidadãos do mundo e esses caras têm que transacionar. Então você ter... E aí eu falo da criptomoeda, mas poderia até ser uma moeda digital, não precisaria ser a descentralizada. Mas uma moeda digital que custa tão pouquinho para eu movimentar para lá e para cá, você viabiliza aquele espaço ser utilizado. Então eu visito bastante galerias, né? As galerias de NFT no metaverso foi uma das primeiras aplicações. Cara, eu consegui comprar o quadro que eu vi dentro do metaverso fazendo uma transferência com o Ethereum pro artista da Cidade do México que tinha pintado, né? Então eu acho que eles não são... E qual que é a vantagem desse tipo de experiência? Porque, enfim, eu estudo muito a arquitetura de blockchain que permite tudo isso. Mas eu sou entusiasta, mas eu não me engajei de comprar, por exemplo, uma obra dentro do metaverso. Não sei se pela minha quantidade de uso que eu tenho lá dentro, enfim, ou coisas do tipo. Mas o que você vê de experiência positiva a ponto de você comprar algo lá dentro? Vamos lá. Eu tenho uma parte minha que quer experimentar, mas por uma coincidência incrível, eu também estou reformando minha casa e eu preciso colocar quadro na parede. E a minha mulher pediu indicação, recomendação. Eu sou um pouco mais afinado com arte do que ela. E aí eu fui procurar opções para colocar na minha parede. Então, o que eu estou planejando na minha casa, cara? Uma tela legal, não tão grande quanto essa, um pouquinho menor, mas uma tela legal, onde eu vou projetar o NFT e eu fiz uma plaquinha metálica de alumínio, onde eu tenho um QR Code, onde a pessoa vai poder vir e checar a propriedade daquele NFT. Não que eu tô querendo vender quadro, não é essa a minha atividade ali, né? Mas eu quis estampar algo na minha parede que fosse um pouco diferente do tradicional quadro. E como que você vai projetar? Fiquei curioso, né? TV, não, literalmente. Normal, uma TV mesmo. E aí, como é smart home, né, cara? Eu consigo tá tudo conectado, ela fica desligada a maior parte do tempo. Mas quando tiver visitante, eu projeto na TV. Entendi. Então, o quadro como TV. Inclusive, cara, como acabou... Praticamente você não consegue comprar uma TV que não seja smart hoje. O que isso fez com as TVs que não são smart? Elas ficaram muito baratas no mercado usado. Então eu consigo comprar uma TV tela plana e meter um Chromecast, entendi. Que ela vira smart, muito barata. Aí o preço do Chromecast mais às vezes R$400, R$300. Você não vai utilizar ela, então Vou lá, não vou assistir nada ali, só quero projetar o quadro. Então para mim foi especificamente por isso. Mas eu acho que além disso, o que está acontecendo também, outra discussão legal do ponto de vista filosófico. Meu filho esses dias chegou para mim e falou assim... pai, eu fiz alguma coisa aqui no meu iPad e ele tinha feito logout, mas ele não entendeu, ele tem 6 anos. Ele fez logout da conta. E aí ele entrou e tava o jogo, bem-vindo, crie sua conta. Aí ele olhou, demorou um pouquinho, daqui a pouco ele falou, cara, peraí. Aí ele chegou pra mim, cara, com os olhinhos marejados assim, e falou assim, pai, eu perdi tudo que eu tinha. E aí eu tava misturado eu tava entendendo a tristeza dele, mas morrendo de rir, porque caraca, tudo que eu tinha, o moleque tem 6 anos, caramba, né? Tinha personalizado uma casa, tinha comprado uma skin. Mas aí você viu o seguinte, cara, pra ele que é nativo, né, 6 anos, nasceu nesse mundo digital todo, aqueles itens que ele acumulou nesses últimos 2 anos jogando PKXD, que é um metaverso brasileiro, inclusive, da Movely,
são mais importantes do que os brinquedos físicos dele para ele. Então eu acho que comprar arte digital já é um começo da gente aceitando que essa nossa vida digital vai ser cada vez mais presente nesse ambiente. Né? Mas aí você falou um ponto curioso que eu tenho minha aposta, eu queria ouvir a sua. Vai lá. Né? Eu não acho que, por exemplo, a minha geração ou a sua geração ela vai ficar 100% engajada dentro do metaverso por uma questão geracional mesmo. Assim. A gente ainda liga para umas experiências mais físicas, a gente gosta de algumas coisas desse tipo. Agora, essas pessoas que estão nascendo, enfim, que estão nessa geração totalmente nativas digitais, elas já nascem achando que aquilo é o real. Verdade. Você acha que isso é fato ou não? O metaverso vai chegar um momento que, inclusive, as nossas gerações vão ter que se adaptar àquilo ou não vão ter acesso à tecnologia? Como é que você enxerga Vamos isso? lá. Cara, eu acho que falar de um mundo distópico vem de muito mais jornal. Então, em geral, a gente vê isso sempre muito exagerado, né? De que vai substituir, vai acabar com as profissões. Ou de que nunca mais ninguém vai viajar porque agora... É igual a inteligência artificial. Estão falando já há 200 anos que vai acabar com o emprego. Vai acabar com o emprego, exato. Eu até ouvi, cara, sobre isso rapidinho, um comediante muito engraçado. Ele falou o seguinte: peraí, gente, vocês estão reclamando que os robôs vão tomar o nosso emprego. Mas não era exatamente essa a ideia, pô? Né? Pra gente não precisar trabalhar e eles fazerem o trabalho duro. Eu morri de rir. Mas voltando na questão de mundo digital, as pessoas viverem, ocupar espaço lá dentro. O que eu acho? Cara, lembra umas histórias? Tal pessoa morreu assistindo Pokémon, viu 30 horas de Pokémon na TV. Ou, normalmente é na Ásia, né? Eu tô tentando não ser preconceituoso aqui, mas em geral vem de lá. E aí o cara ficou jogando videogame por 73 horas, esqueceu de tomar água e morreu. Eu acho que isso vai continuar tendo. Eu acho que o metaverso talvez até aumente a quantidade de pessoas que faz isso, porque você está criando uma experiência mais legal ainda para o cara ficar só ali dentro. Mas de longe, agora é a minha aposta, né? Bom que tá gravado para a gente conferir daqui uns anos. De longe, isso não vai ser a maior parte da sociedade, cara. A experiência física tem o valor da experiência física. Cara, eu amo viajar. E eu também gosto de subir uma montanha dentro do metaverso. Eu não pude ir para o Yosemite esse ano, mas eu fui com essa moça que estava escalando comigo. Então eu acho que ela vai trazer esse acesso que você perguntou pontualmente, numa experiência única. Agora, eu acho que isso tem muito mais chance de vender mais ingresso para entrar no Yosemite do que diminuir a quantidade de pessoas que vão para lá. Eu acho que a maior parte da humanidade vai conhecer Marte primeiro no metaverso e depois no foguete. Mas mesmo as novas gerações, você acredita que eles vão querer essa experiência híbrida também? Eu acredito que sim, é difícil de afirmar, de ter certeza. De novo, eu acho que uma parcela pequena dessa galera realmente vai entrar de cabeça no mundo digital e vai ter mais notícias desse tipo. Tal pessoa tantas horas morreu no metaverso. Mas eu acredito que ainda vai ter um componente importantíssimo, cara. Porque lembra o Seinfeld de novo, cara. Nosso cérebro é de macaco, cara. Então a gente é social, precisa do contato físico e da presença. Não, mas eu sou mais introvertido. Eu sei, cara, mas você ainda encontra tua mãe, você ainda tem a tua esposa, você ainda cria teus filhos. Então acho que ainda vai continuar tendo essa parte macaco, ainda vai continuar sendo importante pra caramba. E mais importante do que a parte da tecnologia. Legal. E eu vi você falando na internet uma coisa que eu fiquei curioso, né? Você gosta de dar aulas através do metaverso. Sim. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque eu acho que pro público é algo muito diferente. Ninguém sabe que tá rolando coisas desse tipo no metaverso. Verdade, cara. A gente falou algumas coisas um pouco mais óbvias, mas tem coisas que são super úteis como isso. E pouca gente sabe. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Legal demais. Cara, eu sou, assim, de educação, pra você ter uma ideia, mês que vem comemora 10 anos que eu falei no TEDx sobre educação. Então é um tema assim, que eu sou muito apaixonado, gosto demais dele, tô sempre preocupado em como a gente está educando, como é que a gente traz as pessoas para se envolverem, engajarem com conteúdo. Então, para mim, usar o metaverso dando aula é um jeito de trazer um elemento de novidade. Cara, todo aluno que entrou, eu já vou contar a ferramenta, mas todo aluno que entrou para essa aula dentro do metaverso, passa os primeiros 5 minutos maravilhado. Não é que a pessoa acha legal, acha bacana, maravilhado, porque ela tá dentro de um espaço, ela olha para os cantos assim, ela vê o personagem, personaliza o avatar dela. Então eu consegui trazer um elemento que a pessoa quer voltar para assistir a aula. Isso para mim como professor é valiosíssimo, né? As experiências de educação lá dentro do metaverso começam a ter... Você perguntou mais cedo sobre as barreiras. Agora eu vou te falar sobre coisas que só dá para fazer no metaverso. Quando eu vou para uma sala de aula tradicional, vou dar uma aula lá na Getúlio Vargas. Eu entro na sala, tem um quadro ou uma projeção de slides. Eu boto o meu slide, vou passando todos os slides e a aula acaba. É praticamente uma aula cuspe-giz com digital. Quando eu vou para dentro do metaverso, eu tenho a questão geográfica.
Então, o que eu fiz, cara? Eu comecei a organizar as salas de aula baseado nos temas que vão ser trabalhados. Então, um dos temas que eu falo dentro de ciência de dados lá. Então, eu quero falar sobre higienização de dados. Eu quebro 3 etapas do processo de higienização. Cada uma é uma parte da sala de aula. O que antes eram slides que eu estava passando, eu quero que o slide seja mais autoexplicativo. Então, eu estampo ele na parede e o próprio aluno conduz a visita dele naquela parte. Legal. Eu, como professor, facilitador, estou ali para responder uma dúvida que vai surgir. Eu consigo criar quiz, atividades que tem 10 alunos assistindo a aula. Todos estão vendo o mesmo quiz. Mas quando eu respondo, você não vê a minha resposta, você vê a sua. Então a gente está olhando para a mesma coisa e vendo coisas diferentes. Só dá no metaverso também. Se eu fizer isso na sala de aula, todo mundo vê a mesma resposta, né? Esse estilo não foi eu que inventei, cara. Tem uma comunidade incrível, chama Educators in VR. Eles são do Facebook, mas tem um site, educatorsinvr.com. E esse estilo de aula, eles chamam de promenade, que é a palavra caminhada em francês. Legal. Porque é uma aula que o aluno vai caminhar pelo conhecimento. Cara, onde é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? A plataforma chama Outspace VR. Tipo, espaço alternativo em VR. Só que além dela funcionar no Oculus Quest, que é esse que eu tenho usado bastante, também funciona no desktop. Então você pode baixar o cliente e aí você vai ter uma experiência 2D, mas você consegue criar teu avatar, consegue andar pelos espaços. Então vale muito a pena, 100% gratuito. Ou seja, tanto o professor, tanto o aluno, eles não precisam ter um óculos necessariamente, eles podem ter uma experiência 2D. Exato. Porque se eu fosse falar assim, hoje, esse ano, passou metade do ano até agora, eu consegui 3 alunos que tinham óculos. Eu ia limitar minha aula para 3 alunos, porque ainda tem a questão de custo. Na verdade, oficialmente, nem vende no Brasil, né, cara? Quem trouxe é importado, alguém que veio dos Estados Unidos e tal. Então, ainda, eu não... Desde o começo, eu não quis me limitar às experiências VR. E o metaverso que o Facebook, que a Meta tá criando, chama-se Horizon, ele é só no óculos deles. Então, é restrito e limitado a quem tem aquele modelo de óculos. Então, eu uso de vez em quando, mas de longe não é a única que eu quero. Eu gosto, por exemplo, do Spatial, que é essa nova-iorquina. Ele funciona no mobile, no browser e no VR. Eu consigo meter as 50 pessoas, independente do dispositivo, agnósticas do dispositivo, dentro da mesma sala. Aí é fantástico, que aí é acesso total. Experiências diferentes para cada legal. Um, mas todo mundo no mesmo espaço. E tem algum tipo de aula que você faz que é totalmente assíncrona ou isso exige basicamente uma experiência assíncrona? Eu já fiz um módulo assíncrono. Então, que seria, de repente, um produto de EAD, né? Se a gente fosse usar o nome antigo. Mas a ideia é de que a pessoa entrou e ela passou pelo módulo inteiro. Eu fiz isso como a gente chama no mercado corporativo de pre-work, né? A pessoa entra, passa por aquilo, a hora que ela chega na minha sala, eu pergunto como é que foi, o que ela aprendeu dali. Eu fiz uma com aquela curva de adoção de inovação. Então, você tem os inovadores, os early adopters. Aí eu expliquei isso lá. E aí depois trouxe o aluno para falar sobre como é que ele salta do early adopter para a maioria. Bem legal. E a gente falou de um monte de coisa interessante, um monte de novidade, acho que para grande parte do público, mas acho que todo mundo deve estar se perguntando, como é que eu faço para começar no metaverso? Muito acho legal. Que é a pergunta que todo mundo deve fazer agora, nesse momento. Por favor, essa é a pergunta que todo mundo deve fazer e a questão que todo mundo deve agir em cima, agir sobre ela, que é: para de ler artigos sobre metaverso. Para de ouvir de pessoas que ainda nem usaram, que estão tentando Essa é a melhor desenhar. Resposta que você... Não é, cara? Porque você está ouvindo da pessoa que não fez, né? E vai lá e faz. Primeiro, porque as plataformas estão disponíveis, são multiplataformas mesmo, e você pode experimentar e ter a sua impressão sobre aquilo. Muita gente, Thiago, me procura no Instagram, no direct, e fala assim: pô, Kenneth, muito legal esse negócio de metaverso, onde é que tem um curso? Cara, curso é um negócio que a gente vai ter depois que a gente descobrir como é que usa. Então, primeiro, a fase que a gente está agora é vai lá e usa. Então, para quem tiver o Oculus Quest, eu sugiro explorar o Horizon, que é esse oficial mesmo de quem tem o Oculus Quest. Mas quem já tem o Oculus Quest já viu, porque é de entrada, tá na página inicial, ali no menu iniciar. Quem tiver no mobile, o Spatial, hoje é a melhor experiência, spatial.io. Desculpa, o aplicativo chama Spatial mesmo, é SPATIAL. Faz download, tem Android, tem iOS. Talvez um Android um pouco mais antigo não rode. Ele precisa de um pouquinho de performance, mas assim, não precisa ser o iPhone 14, 13, sei lá, também não. Se você tiver no desktop, o próprio Spatial, porque funciona no browser, esse Outspace VR que eu comentei. Você tem que baixar um clientezinho e sair para explorar.
E por último, para não deixar de alegrar a galera que gosta muito de Web3, olhar os descentralizados. Então o decentraland.org funciona no teu Google Chrome. Se você tiver uma carteira da MetaMask, você consegue criar seu avatar, fica vinculado à sua carteira. Não custa nada, só tem que ter a carteira. Fica vinculado à sua carteira, quando você voltar é você de novo com o mesmo avatar. Legal. Então acho que seriam algumas opções legais assim, mas pô, não fica só escutando a gente aqui filosofando. Vai lá, cria o avatar e usa. Essa vai ser de longe a melhor experiência, a melhor forma de você ficar mais por dentro do que está acontecendo, poder procurar uma oportunidade de trabalho e mostrar um pouco do conhecimento que você desenvolveu ali. Legal. E o que você já viu de mais bizarro dentro do metaverso? Eu vi recentemente uma notícia de estupro no metaverso. Eu achei extremamente bizarro. Mas o que você já viu, assim, você estando no dia a dia, utilizando mais do que a maioria das pessoas? Cara, você falou que eu entreguei a idade. Eu sou da época do bate-papo da UOL, né? Então, assim, as pessoas entram ali anonimamente. Ela pode criar um avatar com qualquer nome. Então, tem bastante molecada, normalmente é menino, né? Que entra, fuck you, fazendo besteira e coisas assim. Então isso tem, que é meio besta, mas às vezes é dá igual o bate-papo da UOL. É isso, exatamente. É igual, de novo, né? A gente continua sendo humano, só mudou a plataforma. Meio. Exatamente. Então assim, isso é uma coisa que acontece com frequência. Cara, outras coisas bizarras, eu acho que é muito em cima dos papos. Essa coisa do estupro, só pra explicar que eu acho legal, deixar claro isso também. Quando eles anunciaram esse fato e esse ocorrido, primeiro que você está usando aquela definição um pouco mais ampla de estupro. Então, obviamente, não teve uma interação sexual. Na verdade, eu acho que foi mais um assédio moral, seria o melhor jeito técnico de definir, do que alguma coisa sexual. Porque, na verdade, foram 4 usuários avatares que cercaram essa usuária que estava chegando ali pela primeira vez. Cara, eu vou dizer assim, a pessoa vai ter que ter um apetite sexual muito esquisito pra achar o avatar do Horizon uma coisa atraente. Porque assim, parece o Zé Gotinha, é uma gota, sabe assim? E as feições nem eram muito claras. Então acho que assim, o que aconteceu ali, cara? Ela entrou num lugar que tinha vândalo e os caras começaram a gritar e falar palavrão em volta dela. Mas por que ela não saiu? Eu não entendi. Eu acho que ela saiu, mas aí também ela quis contar essa história depois. Ela quis criar fato ali em cima da história. E aí o que aconteceu? Na semana seguinte, o Facebook criou a Meta, eu tenho que acostumar com o nome ainda. A Meta criou uma ferramenta que a hora que você encosta, o que seria encostar no usuário, você e ele ficam meio acinzentados. Então seria uma bolha de segurança, né? Vai ser legal. E criaram, literalmente, depois de um mês mais ou menos, a tal da bolha de segurança, que aí você consegue apertar um clique no controle e aí você não escuta mais nada e não vê mais nada que está acontecendo fora você. Bem legal. Então seria assim, quase que um escudo, né? Criou-se esse mecanismo ali dentro. Acho que é legal de esclarecer isso aí. Mas o que eu tive assim de experiência mais bizarra é sempre a natureza das conversas. Porque, cara, você encontra pessoas que são de realidades absurdamente diferentes da sua. Eu acho que mais do que nas bizarrices do bate-papo da UOL, é agora esse aspecto universal, cara. Então, assim, conversando e ouvindo e o que a pessoa pensa é muito, muito maluco, né? Isso é muito louco. Então, acho que talvez seja mais nesse sentido do que, sei lá, ver alguém voando. Tem um monte de gente voando. Voar faz parte da experiência metaverso. Então, já não assusta tanto assim, né? É mais o que as pessoas estão falando e como elas estão falando ali dentro. E para finalizar, se fosse para você fazer uma aposta de quando o metaverso em si vai fazer parte do dia a dia das pessoas, você colocaria quanto tempo? Eu acho que ele já pode fazer hoje, embora a quantidade de usuários é pequena. Quando que ele atingiria massa crítica, vamos falar assim? Cara, eu acho que no final de 2023, então sem ser mais esses 6 meses que faltam, no final do próximo ano, eu acho que a gente vai ter números interessantes, tipo 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões de usuários ativos em alguns metaversos. Mas você acha que aí já vai passar da fase de early adopters ou ainda não? Acho que ainda não. De verdade, verdadeira, ainda não. Porque o que acontece? Quando eu faço uma reunião, igual esse encontro que a gente está tendo aqui de bater papo, eu faço ele dentro do metaverso, a pessoa um pouco mais fechada, ela vira e fala assim, eu faço um Zoom que é bem mais fácil. Então eu acho que a gente ainda vai ter essa rejeição por um tempo. Pelo menos 1 ano e meio ainda vai ter esse público da maioria que não quer adotar por ser uma novidade, né? Então ainda fica no espaço do early adopter. Mas a questão é que hoje, né, cara, e como é uma coisa global, a quantidade de early adopters não é pequena. Então eu acho que a gente vai chegar em números desse nível. E aí, da onde que eu tô tirando esse parâmetro, né, cara? Fortnite, Roblox, PKXD... O Minecraft é 150 milhões, esse é muito longe. Mas esses outros todos atingem aí entre 5 e 50 milhões de pessoas. Legal. Bom, infelizmente a gente chegou ao fim aqui, mas acho que a gente conseguiu debater num tempo curto um assunto extremamente complexo, um assunto extremamente interessante e curioso para todo mundo. Então eu queria agradecer muito a sua presença. Acho que mesmo a gente falando mais de tecnologia hoje, a gente conseguiu, de certa forma, tocar alguns assuntos
preocupantes aí em termos de Com sociedade. certeza. E conseguiu ser direto em alguns pontos, né? E sem nenhuma demagogia aqui, falar a nossa opinião de quem trabalha no dia a dia com tecnologias profundas aí, como metaverso, AI, etc. Então eu queria deixar o espaço para você deixar um recado final. Agradecer mais uma vez a sua presença, ter aceitado o convite. Tenho certeza que vai ser um dos episódios aí mais marcantes aí para os nossos ouvintes. Que legal, Thiago. Bom, tô feliz demais de estar aqui de novo. Agradeço aí o convite e o espaço. Eu acho que assim, o meu recado final eu dei um pouco antes, que é vai lá e faz. Eu acho que essa coisa de botar a mão na massa, experimentar e conhecer, e aí para quem é de TI, né, cara? Tudo que a gente aprendeu e se vendeu e tem o nosso salário, a nossa remuneração, o nosso capital da startup veio das coisas que a gente foi lá e fez. Então isso continua sendo verdade, embora seja uma plataforma diferente, com algumas adições que estão acontecendo aí. Então a minha recomendação é na linha do vai lá e faz. E para o viés mais do lado filosófico, eu acho que hoje a gente levantou alguns problemas, que esses problemas se tornem dilemas, que a gente discuta mais esses dilemas, se coloque para pensar, se coloque para refletir, né? Eu falo muito assim de, mas a gente vai ficar muito imerso ali naquela realidade do metaverso. Cara, hoje a minha esposa planeja o final de semana dela em volta da foto que ela vai tirar pro Stories do Instagram. Então assim, será que a gente já não tá imerso e dedicado nesse ambiente digital? Eu acho só que agora ele vai ficar mais... Eu acho que ele vai ficar um pouco mais imersivo, mas no fim do dia várias dessas atividades a gente já tá fazendo com essa roupagem diferente também. Bem legal. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o recado principal que fica aqui é para de acreditar em tudo que você lê. Enfim, vai testar por conta própria. Tá tudo muito acessível, gratuito. Enfim, você não precisa de um óculos para testar um metaverso, como ele comentou aqui várias vezes. Então vai lá, tira suas próprias conclusões, entenda quais são os casos de uso que você imagina no futuro, enfim. Faça uma racionalidade por conta própria, não simplesmente pelos headlines aí que a gente vê na mídia, porque isso é extremamente perigoso, a gente acaba vendo às vezes só o lado negativo da coisa. E como o próprio Kenneth disse, tem vários casos de uso muito interessantes de pessoas que estão mudando a vida, de pessoas que têm doenças ou coisas muito graves que não permitem determinadas experiências e que o metaverso está servindo aí como algo extremamente positivo. Então, fica aí o recado para todo mundo, vai lá e faz como ele disse. Acho que não poderia ter terminado melhor. E é isso. Espero vocês aí no próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.